Aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal. Se inscreva, compartilha, deixa seu like. No vídeo de hoje a gente vai testar o lançamento da Ubisoft, que ainda está em beta, o seu novo Battle Royale chamado Hyper Escape. Bom, a bancada de teste está aí na tela para vocês, utilizando o Ryzen 3 2200, uma ASA 320MK, duas memórias de 8GB 2666, num dual de 16. Geralmente não tem muitas diferenças até os jogos atuais, 2020, de um dual de 8 versus um dual de 16. Porém, esse jogo específico ele consome muita memória. A gente já falou isso no vídeo da Vega. Então, vamos prestar atenção para ver se vai ter a diferença ou não. Eu vou explicar isso no decorrer do vídeo. Utilizamos um HDS Gate 2TB 7200 RPM, uma fonte 650 watts 80 Plus e a RX 570 de 4 GB com overclock da Gigabyte, revisão 2.0. A diferença de performance das RX 570 não são muito grandes, oscila entre 2 a 4 FPS, então mais ou menos as placas são semelhantes o desempenho, beleza? Vamos embora pro vídeo. A gente vai testar esse jogo em 1080p no seu preset mínimo, ultra baixo, tá? Mantendo a resolução dinâmica. A gente vai ver até onde o processador consegue empurrar a taxa de quadros, né? Até onde a gente consegue chegar. E começamos acima dos 130 quadros, ó, 140 FPS, realmente assim, uma performance bem interessante. A gente observa que o processador ele está quase 100%, e a RX 570 está oscilando entre 90% a 100%. É um desempenho bem interessante. A gente observa que o 2200G nesse jogo está conseguindo empurrar a GPU praticamente em 100%, né? Então uma coisa bem satisfatória. A gente observa a GPU numa alta carga de trabalho, que é bem interessante. Ou seja, um equilíbrio de hardware está acontecendo. E acima de 130 quadros, ele até cai abaixo de 130, 125, 120, mas são relâmpagos. Você vê que a média dele é acima de 130. É uma surpresa bem interessante. Um resultado extremamente competitivo. Quem está mirando aí até 120 FPS, tá aí. Um 2200 com uma 570 já está conseguindo te entregar acima de 120 quadros. Então não tem desculpa. A pessoa que joga 120, 130 FPS um Battle Royale, ela não tem desculpa em termos de quadros, de atualização dinâmica na tela, não tem desculpa, cara. Tá rodando fluido. A gente observa o consumo de memória de vídeo em torno de 3 GB e de VRAM em torno de 7.8, ou seja, nesse cenário 1080p, com os gráficos no mínimo, para quem tem apenas 8 GB de memória RAM, dá para jogar. Dá para ter basicamente o mesmo resultado. Eu ouso dizer que a diferença vai ser entre 5 a 10 FPS apenas. Então quem tem aí apenas 8 GB em Dual Channel vai dar para rodar com a RX 570 numa média de 120 FPS, de uma média que a gente tem aí de 130 a 135 quadros. A diferença vai ser entre 5 a 15 FPS no máximo. Agora quem tem apenas uma única memória de 8 GB já é mais complicado. É complicado, eu sou ruim demais, olha como é que eu sou ruim nesse jogo, cara. Morremos. E agora o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai subir um pouquinho o gráfico. 1080p, a gente vai buscar o médio, mantendo a escala de resolução dinâmica, beleza? Caímos, chegamos no planeta, 85 FPS. Olha a diferença, é uma diferença de 40 FPS a menos que a gente teve. A gente observa que a placa da memória a placa de vídeo, a memória da placa de vídeo tá praticamente a mesma coisa, tá? Só que a memória RAM já está encostando nos 9 GB. É estranho isso, para mim, na minha opinião, ele está alocando ali um pouquinho de memória RAM no desempenho, mesmo que ele não está consumindo os 4 GB da nossa 570, porque tá esquisito. A gente teve uma perda de performance muito alta. Então não justifica, porque o processador e a GPU estão trabalhando próximo do 100%. Nesse caso, como anteriormente. Então, para mim, a única coisa que possa ser justificável é que esse jogo está guardando 1 GB de memória da placa de vídeo, não sei o porquê. Ainda pegou emprestado quase 1 GB da memória RAM. Por isso que a gente tem essa queda de FPS, porque a memória RAM ela é mais lenta a frequência dela do que em relação à memória da placa de vídeo.
Ou seja, no médio, nesse Hyperscape, ele quase utiliza os 4 GB totais. Eu não sei o porquê que ele está fazendo alocação de memória. Tanto é que a gente está numa média de 85 quadros. Para quem estava com 130 FPS, é muita diferença. Nós estamos falando em quase 40 quadros de diferença. Isso é muita coisa, pessoal. Fala sério, cara, é muita coisa. Eu assustei quando eu vi isso. Eu falei, isso não é possível. Porque na Vega 8 a gente teve, se não me engano, no baixo, né, 75 FPS, eu acho que a gente teve 65 FPS, uma média de 20 FPS a menos apenas, sem placa de vídeo. Então é até bizarro esse resultado. E você vê que o frame time ele está estável, a curva de frame está ótima, mesmo com, olha, o tanto de inimigo na tela, nenhuma instabilidade. Agora vamos fazer no alto, só de teimoso, para a gente ver o quanto de performance a gente vai ter. A gente teve 85 ali no médio, já caímos com 65 quadros, olha. Que coisa, hein, cara. A gente chegou a 60 FPS, 65 quadros agora no alto 1080p com a 570. Você vê que é praticamente a metade da taxa de quadros que a gente teve quando a gente estava no mínimo, né? É metade do desempenho, cara. Isso é muita coisa, cara. Isso é muita coisa. A gente observa claramente que a gente chegou nos 9 GB de memória. A memória da placa de vídeo está em 3 GB. Tá fazendo um swap, na minha opinião. Esse jogo tá consumindo, tá alocando textura na memória RAM, em vez de usar completamente a memória da placa de vídeo. Ele está reservando parte da memória da placa de vídeo. Só isso que pode justificar esse desempenho tão estranho, tão estranho. Você vê que até mesmo o CPU ele deu uma aliviada, ele está em 80%. Tá vendo? Até caiu a usabilidade do CPU, então a 570 está cravadona no 100%, ó, a oscilação dela diminuiu e a gente observa a taxa de quadros está a metade com relação ao preset mínimo. Então assim, dá para jogar, não tem stuttering, não tem spike, tá fluido ali o frame time, uma grande estabilidade, mas tá bizarro. Eu acredito que uma otimização, isso é um beta, algumas correções, a Ubisoft deve arredondar esse tipo de problema. Porque teoricamente esse jogo teria que rodar no alto em 1080p. Pelo menos é uns 90, 100 FPS, né? Pelo menos isso. Porque a gente observa que daria, cara, até a relação à VRAM que a gente tem na placa de vídeo. Então não precisa do jogo alocar memória RAM se a placa de vídeo ainda tem memória. São um tipo de coisas que a gente está observando no beta que pode ser corrigido na versão final, assim eu espero. Porque o jogo é muito bom, ele tem potencial. Eu acho que se a Ubisoft souber trabalhar o jogo, manter no foco competitivo, apenas comercializando itens cosméticos e colecionáveis, eu acho que ela tem tudo para vingar, porque o jogo é bom, ele é divertido. E é mais uma opção para quem gosta de multiplayer no mercado, um jogo gratuito. Eu fiquei realmente assustado com esse resultado. E graficamente o jogo está muito bonito, cara. Mesmo com a resolução dinâmica, a gente observa uma qualidade gráfica muito interessante. Eu realmente gostei muito do que eu vi. Eu não jogo muito esse estilo de jogo porque eu não tenho tempo. Mas quem gosta, cara, de Battle Royale, de multiplayer, é um prato cheio, cara. É um jogo bem interessante. Nossa, tem um inimigo ali, vou tentar matar. Eu falei pra caralho agora. Eu sou muito ruim. O cara é bom. O cara é bom, o cara já tem a manha. Morri, cara. Não deu. Agora vamos fazer o 1080 no máximo, só pra eu entender até onde pode ir esse jogo. Tá aí, caímos a 40 FPS, cara. Olha que loucura, cara. Bizonho isso, hein, pessoal. E pra você ver, eu coloquei no máximo. Por que eu fiz esse teste agora? Eu coloquei no máximo do jogo pra eu comprovar para vocês o que eu tenho falado sobre essa alocação de memória RAM para o jogo. E aí, tá na cara, ó. Memória de vídeo apenas 3 GB, a placa de 4 GB. A memória RAM 9.7, ou seja, na minha opinião, ele está gastando aí 5 GB de memória RAM, 5 GB de memória para rodar o jogo. E não sei porque ele reservou 1 GB da placa de vídeo de memória e está gastando quase 2 GB de memória RAM para rodar o jogo, ou seja, e a memória RAM é muito lenta, né? Por isso que tem essa taxa de quadros, ela despencou para 40 FPS. Isso é muita coisa, cara. É muita coisa e não tem como você jogar de forma competitiva desse jeito. Mas é só para confirmar o que eu vinha falando com vocês, que essa perda de performance do mínimo para o médio, do médio para o alto e agora do alto para o ultra,
é justamente a questão da alocação de memória RAM para o jogo rodar. Porque a frequência da memória RAM é muito menor do que a GDDR, né? Não tem comparação GDDR com DDR. Então você observa que a GDDR trabalha uma velocidade no fluxo de dados muito maior do que a memória RAM do PC. Então quando falta memória na placa de vídeo, acontece isso aí, você tem uma perda de desempenho de FPS absurdas. Agora vamos fazer um 1080p, um médio, só que com 100% da escala de resolução travada, e vamos ver o que vai acontecer. Caímos a 70 FPS, ó. 72, 71. Tá até razoável, mas né, a gente vai fazer, agora mesmo a gente vai fazer a análise comparativa dos resultados para a gente observar se a gente teve perdas com relação à resolução dinâmica. Eu acredito que sim. Nossa, um cara arrumou uma armadilha, ele só pode nu. O cara tá ali, vou tentar matar ele. Cara, eu sou uma vergonha jogando jogo multiplayer. Nossa. Acho que o melhorzinho que eu fiz aqui foi o COD mesmo. Modern Warfare, né? Eu consegui matar alguns caboquinhos. Isso, eu sou ruim demais. Cadê o cara, velho? O cara. Ah, ele tá ali, ele tentou me pegar por trás, safado. Você tá querendo me pegar por trás, rapaz? Tô fora, sua espada, rapaz. Que o bigode é grosso, respeita o moço, rapaz. O cara pulou lá embaixo. Cadê o cara, bicho? Mas você viu, ó, nenhum stutter, nenhum travamento, tá fixo na resolução em 100% em 1080p no médio. O cara tá ali. Mas esse jogo eu vou te falar, eu gostei de jogar ali, né? Pelo menos eu cepei ele um pouco, né, cara? Eu tirei um pouquinho de dano, porque senão a vergonha seria muito grande. Cadê o cara, velho? Cadê o cara? O cara deve ter fugido, deve ter assustado ele, eu arregacei ele. E aí ele realmente correu, cara, ele correu do Giga. Venha cá, venha cá. Venha pro Giga H. Ai, o cara rachou fora, cara. Tem que dar uma zoadinha. Meu Deus do céu. E aqui, pra vocês rirem um pouquinho do Giga, passando vergonha, se inscreva no canal. Ative o sininho e deixa o seu like. Se der, compartilha com seus amigos pra eles rirem também um pouquinho. Cadê o cara? Tem um cara aqui, né, velho? Você viu? Tinha um cara aqui, o cara às vezes nem viu a gente, o cara pangaré às vezes nem viu. Vou fazer o seguinte, eu vou até dar uma paradinha aqui, vou passar pro alto pra gente ver, cara, com 100% de resolução dinâmica ativada. Vamos ver o que vai cair. Até aí, o alto, 70 FPS, ó, caindo pra 60, 55, tá vendo? 68, 70. Até que não caiu tanto, hein, cara, eu pensei que ia cair mais. Agora não vai dar não, filho. Agora nós vamos morrer, olha. O jogo me travou, acabou, já era. Fomos pra vala, mas até que a vergonha foi até... Não passamos tanta vergonha, senão só um tiquinho, né? Bom, tá aí o resultado final do jogo na tela para vocês e os comparativos. Do Hyperscape ainda na sua beta. A gente rodou no Ryzen 3 2200G com RX 570 de 4 GB. Num primeiro momento a gente deixou a escala dinâmica ativada, por quê? Porque o jogo automaticamente configura o jogo com ela ativada. A gente observou um gráfico muito bonito, mesmo com a resolução dinâmica. Eu não observei muito serrilhado e nem delay de render, por incrível que pareça, eu gostei muito do que eu vi na tela, tá? No mínimo em 1080p, a gente conseguiu uma máxima de 141 FPS, uma mínima de 100 quadros, uma média de 127 FPS, ou seja, um resultado incrível que a gente conseguiu com a 570 nesse jogo, rodando no mínimo em 1080p com a escala de resolução dinâmica ativada. Eu fiquei impressionado com isso, cara. Dá para travar ali a 120 FPS e manter ali um equilíbrio, uma estabilidade consolidada ali e jogar num modo extremamente competitivo. No médio, a gente observou uma queda alta, na minha opinião. Olha para você ver, a gente saiu de 141 quadros para 99 FPS, é uma queda de 42 quadros, não é brincadeira não. No mínimo de 100 para 74 e na média de 127 para 85, isso é quase 40 quadros, cara, é muita coisa do mínimo para o médio. Pode ser uma questão de otimização do jogo. A gente observou que a alocação de memória está esquisita. O jogo está trabalhando com a GDDR de uma forma estranha. Ele não está aproveitando todo o potencial que tem a placa em relação à memória.
e isso pode ser corrigido com otimizações. Quando a gente passou para o alto, mais uma vez despencou os quadros. A gente observou a máxima cair para 68, a mínima cair para 60 e a média cair para 63, ou seja, uma queda de 20 a 30 fps com relação ao médio. Se você observar o alto com o mínimo, é praticamente a metade dos quadros, é a metade. Tá vendo? Do alto para o mínimo, a diferença ali é muito alta, cara. É a metade dos quadros praticamente, é uma coisa assim absurda. E no máximo, para eu tirar a minha dúvida se que o problema era uma otimização do jogo com relação ao uso da memória e da placa de vídeo, a gente constatou isso. O máximo, ele chegou a fazer 55 quadros na máxima, no mínimo 35 fps e a média de 45. Você vê que ainda teve uma queda de 15 fps mais ou menos do alto para o máximo. E praticamente 70% de queda do máximo para o mínimo, é muita coisa. Isso significa uma questão de otimização do jogo, aproveitar melhor a memória da placa de vídeo. Quando a gente ativou a resolução em 100% e travou ela em 1080p, a gente observou o médio 78 fps de máxima, 66 de mínima, 73 de média. Quando a gente observa com a escala de resolução dinâmica a diferença, é 10 fps. Na minha opinião, isso é muita coisa. São 10 fps a menos, só porque a gente travou a resolução em 100%. E eu não percebi diferença de qualidade gráfica na tela. Então, assim, é besteira deixar essa resolução em 100% travada, tá? No alto, interessante que a máxima foi melhor do que o médio, 81. A mínima foi pior, 55 fps, e a média 73. E foi interessante esse alto que foi no momento do combate, foi no finalzinho do vídeo. Mas a gente observa realmente, assim... que travar a resolução em 100% é besteira. Que a qualidade gráfica e o desempenho do jogo ficou excelente na escala de resolução dinâmica. E vamos ver o que a Ubisoft vai fazer desse jogo, se vai otimizar. Eu acredito que sim, precisa realmente o jogo saber lidar melhor com a memória da placa de vídeo. Mas eu fiquei esperançoso com o resultado que a gente teve no mínimo em 1080p. Deu para se divertir, é um jogo muito interessante na minha opinião. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de vocês. E com relação a 8 GB de memória RAM, só para finalizar, no mínimo em 1080p com a 570 tá suave. Ele gastou muito menos do que 8 GB. No médio ainda dá para rodar. Vocês ainda vão ter uns 10 quadros a menos ali. Mas você já perde já a questão da competitividade. Mas eu acredito que uma otimização com a placa de vídeo, os 8 GB, vai ser bem interessante jogar até no médio, se bobear no alto, beleza? É isso aí, agora eu fui e até a próxima. Valeu, pessoal.